A importância da diligente emenda de toda a nossa vida. Esse é o título do capítulo 25 do livro Imitação de Cristo, que começa com o seguinte conselho: sê vigilante e diligente no serviço de Deus, e pergunta-te frequentemente: a que viestes? E para que deixastes o mundo? Embora essa pergunta que tenha sido feita na época para os religiosos também cabe a nós. Por que que nós decidimos então abandonar o homem velho? Por que que nós decidimos abandonar o pecado e começar uma vida nova e seguir a Jesus, né? Não seria para fortalecer o nosso espírito, né? Antes de qualquer coisa nós temos que pensar assim: isso que nós vamos fazer, isso vai agradar a Deus ou vai desagradar a Deus? E depois que a gente fizer, né, esse trabalho, qualquer trabalho que a gente for fazer, é importante a gente se perguntar: mas será que eu agradei a Deus fazendo esse trabalho? Não importa o trabalho que você for fazer, qualquer trabalho do dia a dia que a gente faça, nós temos que nos perguntar: da maneira como eu fiz, agradou a Deus? Né? Porque tanto mais aproveita o homem e mais copiosa graça merece, quanto mais se vence a si mesmo e se mortifica no espírito. A palavra mortificação, ela vem disso mesmo, de matar na nossa carne o desejo ao pecado, que é a concupiscência. Então, mortificação é o jejum, né, as penitências que a gente faz, às vezes a humilhação que Deus permite na nossa vida, né, várias maneiras, várias mortificações que existem. Quanto mais mortificado estiver a nossa carne por causa de Jesus Cristo, mais o nosso espírito se fortalecerá, né? Nós devemos também buscar olhar, talvez para o defeito dos outros, mas é lógico, nunca condenar os outros. E sempre pensar, quando a gente vê os defeitos nas outras pessoas, é pensar em nós. E os nossos defeitos, né? Muitas vezes os nossos defeitos são piores do que estão nos outros. Por isso nós não podemos condenar o irmão. Se nós olhássemos muito mais para o Jesus crucificado, né, e não desviássemos tanto o olhar do Jesus crucificado para olhar para o Jesus glorioso, nós veríamos o quanto o nosso pecado massacrou Jesus, dilacerou a carne de Jesus, o quanto ele sofreu por nós, né, no nosso pecado. Então, antes de condenar o irmão, sempre olhar para Jesus crucificado para ver que o nosso pecado fez dele aquele homem como está na cruz, né? Quem busca uma vida cômoda e menos austera sempre estará em angústia, porque uma ou outra coisa sempre lhe desagrada. As pessoas que não aceitam sofrer por causa de Jesus, elas sempre estão se queixando. Quando uma pessoa aceita o sofrimento, entende que o sofrimento é redentor, entende que sem sofrimento, sem cruz, a gente não vai para o céu, o sofrimento tem um outro sentido, né? Às vezes as pessoas até gostam de sofrer. Não, Jesus, eu vou sofrer um pouco mais por ti, né? O meu jejum termina às 6 horas da tarde, mas eu vou até 6h10, porque eu quero oferecer para ti, né, esse pequeno sacrifício. Ora, uma pessoa que não aceita o sofrimento não vai fazer isso por amor, né? E tem que ser por amor. O amor que nos salva. É o amor que nos salva, né? Tanto mais aproveitará, quanto mais for violento, quanto maior for a violência que fizeres a ti. Isso aqui é a realidade. Quanto mais violência eu fizer à minha carne, entenda, a carne aqui não é que eu vou machucar a minha carne, não. A carne aqui é o desejo de pecar, é a concupiscência. Quanto mais eu me mortificar esse desejo da carne, mais o meu espírito se fortalecerá e mais próximo de Deus eu estarei. É importante vigiar. Não só nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas também. Porque os pecados pequenos nos levam ao pecado grande. Pense nisso, Deus te abençoe e até o próximo.